jovem refugiada encontra o amor em tempos difíceis e revela segredo assustador que mudará tudo. A chuva caía, como se o céu estivesse desabando, cada gota um lamento de dor e desespero. Clara, com os cabelos colados ao rosto molhado, tentava encontrar abrigo entre as tendas do acampamento improvisado. O ar estava pesado, carregado de incertezas, e o cheiro de terra encharcada. O barulho das vozes se mesclava com o som da água batendo contra o chão, criando uma sinfonia de angústia. Ela não havia escolhido isso. Ninguém escolhe ser refugiado. 7 meses atrás, Clara era apenas uma estudante de arte em sua cidade natal. A vida era cheia de promessas, sonhos e planos, mas a guerra chegou como um ofício sombrio, rasgando seu mundo. Agora, ali estava ela, deslocada, forçada a deixar para trás não apenas sua família, mas também suas esperanças. As vozes ao redor eram murmúrios de desespero, gritos silenciosos de uma vida que um dia foi normal. Enquanto caminhava entre as tendas, Clara se perdeu em pensamentos. Lembrava-se de seu pai, rindo no quintal, e de sua mãe cantando músicas de ninar. Mas essas memórias eram como fantasmas, assombrando-a em cada momento de solidão. Ela suspirou. O aperto no peito era quase insuportável. E então, em meio ao caos, ela ouviu Alex. Ele estava ajudando uma criança a se estabilizar. Seu sorriso era um raio de sol em um dia nublado. Sua energia era contagiante, apesar da tristeza que também habitava seus olhos. Alex se movia com a graça de alguém que já conhecia a dor. Clara não podia evitar. Algo nele a atraía como um imã. Mas ela também percebeu que ele escondia um segredo, algo pesado, que prestes a desabar por cima dele, assim como a tempestade que se aproximava. As nuvens carregadas na imensidão do céu pareciam refletir a tempestade interna que Clara enfrentava. O acampamento era um labirinto de incertezas, e o pequeno grupo que ali se formou parecia lutar contra um destino cruel. Clara via a família se adaptando em meio a risadas nervosas e lágrimas silenciosas. E, no fundo, os ecos de uma verdade que ela ainda não estava pronta para encarar. Conforme os dias passavam, Clara e Alex se tornaram amigos. Suas conversas se tornavam um refúgio, como se criassem um mundo onde a dor pudesse ser compartilhada. Mas sempre havia aquele naco de silêncio entre eles, um espaço não preenchido pelas palavras. E quando a tempestade finalmente explodiu, não foram apenas as gotas que caíram do céu que os chocaram. No meio do vento e do barulho ensurdecedor, Clara teve um vislumbre de um símbolo que ela nunca quis lembrar: a marca da organização secreta que havia perseguido sua família. O pânico tomou conta dela. Como ela poderia confiar em Alex agora, quando a conexão entre eles parecia estar interligada de uma forma tão perturbadora? A chuva agora torrencial fez com que o chão começasse a ceder, e Clara sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar mais. Uma vez, ela precisava decidir rapidamente se revelaria seu segredo e arriscaria tudo, até sua identidade. O tempo estava se esgotando, e a tempestade não era apenas meteorológica. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva torrencial parecia um grito de dor e Clara ficou paralisada. Seu coração batia rápido e o mundo ao seu redor desmoronava. A marca que viu, o símbolo da organização secreta, incendiou suas memórias de sofrimento. Como Alex estava ligado a isso, o peso na sua consciência se tornou praticamente insuportável. Ela precisaria saber, mas a tempestade logo se tornaria o menor dos problemas. Clara! A voz de Alex cortou o ar pesado. Ele corria em direção a ela, pânico estampado no rosto. Temos que nos proteger. Mas ele não sabia. Clara não sabia se poderia confiar nele. O que mais ele escondia? E foi nesse momento que a tenda mais próxima desabou com o impacto do vento e da chuva. Um grito ecoou entre os refugiados, seguido de caos. Clara viu pessoas correndo, as famílias se dispersando enquanto tentavam se manter a salvo. E então, entre o alvoroço, ela ouviu algo que a fez congelar. Uma voz familiar. Era a voz de sua mãe, a mulher que havia deixado para trás, que se pensava perdida, estava ali, em meio ao caos. Clara, a voz se aproximou, e o pânico tomou conta dela. Era impossível. Clara girou e lá estava Maria, seus olhos brilhando com lágrimas de desespero. Como você está aqui? Clara mal conseguia falar, seu coração se despedaçando em 1000 pedaços. Não era possível. Eu pensei que você estivesse. Eu fui capturada, mas consegui escapar. Clara, você precisa acreditar em mim. A voz de Maria tremia, mas havia determinação. Isso era um milagre ou uma maldição? A dúvida machucava mais do que a expectativa. Alex mudou a expressão, seu olhar fixo em Maria. Era um olhar que Clara não reconhecia, mas sentiu um frio na espinha. Havia algo ali, algo que ele sabia e que ela não. Quem é você? Perguntou Alex, os músculos tensos, pronto para agir. O que está acontecendo? Eu não posso explicar agora. Só precisamos encontrar abrigo. Eles estão à espreita. Maria parecia mais pálida, uma sombra do que era. Clara queria correr para os braços da mãe, mas as palavras estavam presas em sua garganta. Os refugiados em pânico corriam, e a torrente de água começava a invadir as tendas. Clara olhou novamente para Alex. Ele levantou a mão como se quisesse protegê-la, mas havia um silêncio entre eles agora, um abismo crescente. Você estava com ela, não estava? A acusação e a dor nas palavras de Clara a atingiram. Você sabia que ela estava aqui? Clara, não é o que você pensa. Alex estava quase desesperado. Eu juro que não sabia. Não posso explicar agora. Maria olhou entre os dois, seu rosto aberto em um misto de medo e desespero. O que você conhece sobre a organização, Alex? A pergunta estava no ar, e o mundo parou por um segundo. Um momento carregado de tensão. A chuva engrossou mais, e o caos ao redor deles parecia distante. Mas a verdade estava prestes a se romper. Clara sentiu uma onda de indignação e insegurança, e no fundo estava morrendo de medo. Se a mãe estava ali, havia algo de maior acontecendo, algo que a ligava a Alex de uma forma que ela ainda não compreendia. Precisamos ir, agora, disse Alex, a urgência atingindo suas palavras. Clara hesitava, mas o olhar da mãe a puxava. O que acontecerá agora? O que mais havia por trás da história de Alex?
Algo dentro dela se quebrou. E em meio à tempestade, Clara decidiu que precisava saber, mesmo que essa decisão pudesse custar tudo. Com isso, os três começaram a correr em direção a um abrigo improvisado. Mas a tempestade não era nada comparada à tempestade que se aproximava de seus corações. E Clara sabia, nada seria como antes. O que mais estava escondido, pronto para ser revelado? Essa resposta pairava no ar, pronta para desabar como a chuva. Clara, Alex e Maria correram em meio à tempestade, buscando abrigo entre as tendas que se agigantavam e desmoronavam ao vento. O caos ao redor era ensurdecedor. As gotas de chuva pareciam chicotadas na pele exposta, confundindo o desespero com a urgência de encontrar segurança. Clara olhava para sua mãe, a mulher que lutou para estar viva, um milagre bem na sua frente. Mas mesmo no meio daquela alegria, uma preocupação crescia dentro dela. O que mais estava escondido? A conexão que sentia com Alex parecia mais complexa do que nunca. O olhar tenso dele em direção a Maria alimentava uma inquietação na mente de Clara. Você a conhece, não é? O pensamento era um grito silencioso. Eles chegaram a uma tenda meio destruída, mas ainda de pé. O vento uivava como um aviso, e Clara puxou Maria para dentro. Fique aqui, ela disse, tentando proteger a mãe do caos externo. Alex entrou logo em seguida, os olhos fixos na mulher que parecia tão frágil. Você notou que ele estava com você, mãe? Clara mandou direto, sua voz tensa como arame farpado. O que você está escondendo, Alex? Ele hesitou. A chuva batia forte, como um tambor que anunciava algo grandioso e aterrador. Não posso falar agora, Clara. É perigoso. Alex retrucou, seu rosto pálido. O clima estava piorando lá fora, mas o tempo estava tenso, fresco e pesado dentro da tenda. Clara balançou a cabeça, o nó na garganta aumentando. Perigoso? Para quem? Maria agarrou a mão de Clara, os olhos cheios de dor. Você não sabe com quem está lidando, Clara. A organização, eles têm olhos em todo lugar. Clara sentiu que o chão sob seus pés estava se esfarelando. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou, mas as palavras saíram cortadas como facas. Ela não pode saber ainda, Alex disse, sua expressão contorcida entre preocupação e dor. Eu juro, não quero te machucar, mas há coisas que você não pode compreender. Clara olhou entre eles, o pânico crescendo ao ver Maria morder os lábios, os olhos desviando. O clima mudava rapidamente. Um novo grito ecoou do lado de fora, diferente dos anteriores, mais intenso e cheio de pavor. Antes que alguém pudesse reagir, um grito próximo fez o coração de Clara parar. Eles estão aqui! A tenda tremeu à medida que a chuva aumentava, e alguém bateu na lateral, causando uma abertura inesperada. Quando a lona se abriu, trouxeram uma figura maldita. Um homem com um capuz escuro, um símbolo familiar em seu peito. O mesmo que Clara havia visto antes. É você! Sua voz era um eco do passado, algo que não deveria estar ali. Como você encontrou a minha mãe? A expressão do homem era uma mistura de frio e raiva, e ao olhar para Clara, um brilho maligno atravessou seus olhos. Você não deveria estar aqui, não com ela. Clara sentiu o mundo girar. A chuva lá fora, a tempestade, tudo desapareceu. A versão que tinha de Alex e sua mãe, tudo começou a desmoronar. O que você tem a ver com isso? O que você sabe? Você precisa entender, Clara. Existem coisas que vão além do que você imagina. Seu destino já está selado. Ele olhou para Alex com desprezo. E você, que sempre se escondeu, vai ter que fazer uma escolha. A tensão era palpável. Clara olhou para Alex, as palavras dele agora fazendo sentido de um jeito mórbido.
Ele tinha um passado, e este homem era parte disso. A verdade estava se espalhando como fogo, consumindo tudo ao redor. Numa fração de segundo, o que deveriam ser momentos de fuga e reencontro tornaram-se um maremoto de mentiras e segredos. O que realmente estava em jogo? O que precisavam escolher e, principalmente, a que custo? O medo veio como uma onda, lavando tudo, e no meio da tempestade, Clara soube que essa era apenas a calmaria anterior ao verdadeiro furacão. A tensão dentro da tenda era sufocante. A presença do homem misterioso, com o capuz escuro, trouxe um pavor gelado ao coração de Clara. O olhar dele era um veneno, e as palavras sinistras ainda ecoavam na mente dela. Seu destino já está selado. O que isso significava? Quem é você? Clara exigiu, a voz falhando entre a frustração e o terror. Alex passou um passo à frente, e seus músculos estavam tensos, prontos para agir. Isso não é uma boa hora, Clara, Alex disse, com um tom de urgência. Mas a sala parecia esvaziar de ar, e os olhos da mãe dela estavam fixos no homem com uma mistura de medo e raiva. Você não pode escapar do que está escrito, o homem disse, aproximando-se da entrada. E muito menos de mim. As palavras dele eram como punhais, cortando a esperança que ainda restava. Maria se virou, olhos arregalados. Você, o que você quer com a minha filha? O tom dela era de desesperada defesa, e Clara sentiu uma onda de amor misturada com um terror crescente. Eu quero que Clara saiba a verdade. O homem respondeu, olhando diretamente para a jovem. Você acha que é a única que sofre. Você não faz ideia dos segredos que sua própria mãe esconde. A verdade de quem você realmente é. O coração de Clara parou. Do que você está falando? Ela disparou. As palavras causaram um tremor em sua voz. Maria ficou paralisada, como se uma lâmina tivesse sido cravada em seu peito. Clara! Maria gritou, a voz embargada. Não ouça ele, é uma mentira. Uma mentira? O homem deu uma risada fria. A chuva continuava a martelar no teto da tenda como um lamento funéreo. Ela não é apenas uma mãe. Clara, você vem de uma linha de escolha, de poder. Sua família decidiu há muito tempo e é por isso que eles estão atrás de vocês. Clara sentiu o mundo desmoronar. O quê? O que isso significa? O que eu sou? Os lábios dela tremiam e a sensação de perda foi imensa, como se toda a realidade estivesse se desfazendo. Você é especial, Clara. A última da linhagem, o homem declarou, com um brilho maligno nos olhos. E é por isso que eles mataram seus pais, e é por isso que ela está aqui, para se assegurar de que você não caia nas mãos erradas. Você está mentindo! Clara gritou, a raiva e o medo se misturando. Mãe, isso é verdade? O olhar dela se voltou para Maria, buscando alguma certeza, mas o pânico nos olhos dela denunciava uma verdade muito mais profunda. Tem que ser uma armadilha, Alex insistiu, tentando intervir. Mas a tensão estava palpável e a confiança havia se dissipado. Clara, escute, Maria implorou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia. Eu pensei que estava protegendo você, mas a verdade é, eu fiz escolhas. Escolhas que podem ter te colocado em perigo. As palavras dela foram como lâminas afiadas, cortando o laço sagrado entre mãe e filha. Clara sentiu-se traída. Um nó de emoções conflitantes a sufocando. Você fez o quê? O que mais não me contou? Cada palavra era uma facada. O choro se misturava ao barulho da tempestade. Você precisa entender. A voz de Maria estava quebrada. Eu não chamei a organização. Eles vieram até nós. Um segredo que... Carrego, eu sou uma guardiã, e não apenas uma mãe.
O ar parecia rarefeito, e a verdade se derramava em cima de Clara como a chuva que arrastava tudo. Antes que alguém pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou o caos do momento. Um novo perigo se aproximava. A tenda tremeu, e os ventos lá fora pareciam gritar, quase como se a tempestade em que estavam refletisse a violência emocional que se desenrolava. Clara, agora não é a hora. Precisamos sair. Alex gritou, mas ela estava paralisada, em choque. As revelações inchavam e a conexão com ele parecia distante e estranha. O homem com o capuz se aproximou cautelosamente, um sorriso cruel no rosto. Prepare-se para as consequências, Clara. E lembre-se, sua escolha pode mudar. Tudo o que você sabe sobre seu passado. A tenda então ruía sob a força dos ventos, e a última lembrança que Clara teve foi do olhar de Alex. Um olhar repleto de dúvidas e talvez até de traição. E com isso, o mundo dela começou a desmoronar junto com a tempestade, deixando-a em uma escuridão total e ainda mais cheia de perguntas. O que poderia ser ainda mais devastador? O que mais estava por vir? A tenda estremeceu, e o som da chuva torrencial se misturou ao grito aterrador. Clara estava paralisada, a mente girando com os últimos segundos que se desenrolavam diante dela. O homem de capuz tinha um olhar desolador, e a verdade que acabara de ouvir ainda ecoava como um tambor em seu coração. Você não deve confiar nele, Clara. Alex interveio, o tom de desespero crescendo em sua voz. Mas a tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade que rugia dentro dela. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando, e a conexão que tinha com Alex agora parecia um fio tênue, prestes a se romper. O homem com capuz se aproximou, cada passo como um peso no ar. Esse é o momento, Clara. Sua escolha definirá seu futuro. Você é mais do que imagina. Sua voz era velada, mas Clara sentia que ele falava a verdade. Cada palavra era como um golpe de realidade. Calado! Maria gritou, sua voz rasgando a pressão no ar. Ela tinha uma determinação feroz. Mas o medo em seus olhos contava uma história diferente. Eles não podem te fazer mal, Clara. Eles não vão te pegar. Mas as palavras dela não tinham certeza. A dúvida estava clara. O que exatamente ela escondia? Alex tomou a frente, sua mão agarrando o pulso de Clara. Um ato de proteção que a deixou intrigada e assustada ao mesmo tempo. Você não sabe o que ele vai fazer. Nós precisamos sair daqui, rápido. A urgência em seu tom a fez vacilar. Mas a presença do homem a paralisava. E então, antes que alguém pudesse agir, uma explosão ensurdecedora ocorreu do lado de fora. A notícia do ataque a um dos acampamentos vizinhos cortou o caos fora da tenda, na mesma intensidade das truvas caindo do céu. As estruturas tremiam, e por um breve momento, a atenção do homem foi desviada. Eles estão se aproximando, ele gritou, sua expressão mudando de arrogante para apressada. Nesse instante, as sombras se aglomeraram ao redor deles, figuras encapuzadas surgindo das sombras da tempestade. Eram membros da organização, e cada um deles trazia um ar de autoridade opressiva. Clara sentiu o mundo girar. O pânico tomou conta, e no calor do momento, ela percebeu algo. Alex tinha um ferimento no braço, um pequeno corte que parecia mais que uma simples lesão. O que aconteceu? A voz de Clara saiu arrastada, como se todo o oxigênio tivesse desaparecido da tenda. Não é hora para isso, Clara. Alex respondeu, e seu olhar era feroz. Mas havia algo em sua voz, uma emoção que ela não conseguia identificar. Ele parecia apreensivo, e sem aviso, o homem de capuz se virou para Alex. É você, não é? A acusação pairou entre eles como um manto pesado. O momento congelou no tempo,
e Clara sentiu o ar ficar rarefeito. O olhar de Alex se intensificou. Eu não sou o que você pensa, ele protestou, mas sua voz falhou. Clara sentiu que amigos estavam se tornando inimigos premeditados. As verdades estavam emaranhadas como as gotas da chuva, tudo confuso e indistinto. Vocês dois se conhecem? Maria sussurrou, sua voz uma mistura de dor e desespero. O olhar que Alex lançou a Clara era carregado de algo que ela não conseguia decifrar. Um segredo, uma conexão que ela nunca soube. Você está atrás dela, não é? O homem sibilou, sua voz retumbando como um trovão. Seu jogo finalmente acabou. Nesse momento, um som de estalos levou Clara a perceber que a tenda estava prestes a desabar com a ventania. Clara olhou para sua mãe, depois para Alex. Eles não eram apenas vítimas disso tudo. Havia um mundo de segredos que o cercava. E quando a tenda começou a ceder, ela teve um momento de clareza. Uma semente de coragem brotando em meio ao caos. Eu farei minha própria escolha, Clara gritou, erguendo a voz acima do barulho. E quando ela se voltou para a saída, tudo aconteceu tão rápido. Um clarão cortou os céus, seguido por um trovão. E antes que pudesse reagir, a tenda foi rasgada, a lona sendo arrancada como um papel. Uma luz brilhante rompeu, e Clara, em um ato de instinto, puxou Alex para fora. Mas o impacto da descida a fez perder o equilíbrio, e ao olhar para trás, viu a verdade partir do homem com o capuz. Sua expressão de triunfo em meio às sombras que se dissipavam. O que ela havia despertado naqueles momentos a deixaria em chamas. O que Clara não sabia era que o homem tinha um poder ainda maior do que pensava. Uma onda de energia passou por ela, e um trecho do seu passado começou a saltar à vista, revelando conexões que ela não poderia imaginar. E, assim, enquanto a tempestade rugia, a dúvida se firmou em seu coração. Diferentes verdades estavam prestes a se chocar, e em seu peito, a pergunta gritava mais alta do que a chuva. O que eu realmente sou? O mundo ainda girava, e o futuro estava cheio de sombras e promessas quebradas. Clara sentiu o coração disparar, toda a cena ao redor se desenrolando como um pesadelo. A chuva ainda caía forte, e a tempestade de emoções dentro dela parecia ameaçar engolir tudo. Puxou Alex, e os três se lançaram para fora da tenda, as gotas pesadas d'água se misturando com as lágrimas que ela não conseguia conter. Mas o alívio durou pouco. O homem de capuz, ainda atrás deles, gritou: "Vocês não vão escapar." O tom era de um poder ameaçador e Clara sabia que o perigo estava muito mais perto do que gostaria de acreditar. Do lado de fora, gritos e confusão eram a norma. Os refugiados tentavam se afastar das sombras que surgiam pela tempestade. Figuras cladadas em capas escuras vagando como lendas sombrias. Equilibrando-se entre a esperança e o desespero, Clara olhou para Alex, buscando respostas. O que está acontecendo? Ela queria entender, mas as palavras saíram entrecortadas com um tremor de medo. Não é hora para explicações, precisamos nos mover. Alex agarrou Clara, puxando-a para um caminho em meio ao caos do acampamento. Maria não demorou em segui-los, seus olhos cheios de algo entre ansiedade e determinação. Mas a tempestade não era a única coisa que ameaçava derrubá-los. Do meio da multidão, Clara ouviu um novo grito. "Lá atrás! Eles estão vindo!" Era um jovem refugiado, apontando freneticamente para uma direção, onde figuras encapuzadas se aproximavam, como predadores nas sombras. O coração de Clara afundou. Não podiam ser apenas sombras, não era possível. A corrida se intensificou. Clara sentiu suas pernas pesadas, mas o desejo de proteger sua mãe e descobrir a verdade a impulsionava adiante. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um raio cortou o céu, iluminando o terreno devastado.
O esmagamento de um objeto pesadíssimo retumbou, e Clara viu algo que a deixou paralisada. Um dos homens encapuzados foi atingido, e ao cair, o capuz se desfez, revelando um rosto que Clara conhecia. O caos ao seu redor se desmaterializou por um instante. Era um homem que ela havia visto na sua cidade, um conhecido de sua família que tinha desaparecido após a guerra. Como? Por que ele estava ali? A tempestade continuava a soprar, mas o peso da revelação quase a derrubou. Clara se virou para Alex, e suas palavras se transformaram em um grito sufocado. Por que ele está aqui? Alex abriu a boca para responder, mas o olhar que compartilhou com a figura caída falou mais que qualquer palavra. Ao reconhecer o homem, Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ele era um aliado, não era? O que aconteceu? O medo e a confusão misturaram-se em seu peito. Ele não estava do lado. Certo, Alex disse, a voz trêmula. Ele fez escolhas, Clara. Escolhas que mudaram tudo. As palavras dele se arrastaram na chuva, pesadas como o ar ao seu redor. A atmosfera ficou densa. Maria, ainda atenta, olhou para os dois. Do que você está falando? O que mais você sabe, Alex? A desconfiança agora estava nas nuvens. Antes que Alex pudesse responder, outro grito cortou o ar, mais perto, mais ameaçador. Um segundo homem, encapuzado, surgiu em sua direção. E não parecia disposto a deixar Clara escapar. Você não deveria ter vindo até aqui, Clara. Sua voz era cortante, uma mistura de raiva e medo. Eu não sou mais uma refém, Clara gritou. Um impulso de fúria a atravessou, mas isso não o deteve. Ele avançou, e Alex se colocou à frente dela, face a face com a nova ameaça. Clara não sabia o que fazer. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Raiva, confusão, medo. O que estava acontecendo com Alex? Por que ele parecia conhecer os dois homens? Para onde mais essa história estava prestes a levá-los? E assim, a tempestade continuava a rugir, trazendo à tona mais segredos e tragédias não reveladas. O que já fora um simples acampamento de refugiados, agora era um campo de batalha de alucinações, verdades e laços desfeitos. Clara, presa entre a memória do passado e o peso do presente, sabia que a tormenta dentro dela estava longe de acabar, e as verdadeiras consequências estariam por vir. Clara sentiu o coração disparar. Toda a cena ao redor se desenrolando como um pesadelo. A chuva ainda caía forte, e a tempestade de emoções dentro dela parecia ameaçar engolir tudo. Puxou Alex, e os três se lançaram para fora da tenda, as gotas pesadas d'água se misturando com as lágrimas que ela não conseguia conter. Mas o alívio durou pouco. O homem de capuz, ainda atrás deles, gritou: "Vocês não vão escapar!" O tom era de um poder ameaçador, e Clara sabia que o perigo estava muito mais perto do que gostaria de acreditar. Do lado de fora, gritos e confusão eram a norma. Os refugiados tentavam se afastar das sombras que surgiam pela tempestade. Figuras cladadas em capas escuras vagando como lendas sombrias. Equilibrando-se entre a esperança e o desespero, Clara olhou para Alex buscando respostas. O que está acontecendo? Ela queria entender, mas as palavras saíram entrecortadas, com um tremor de medo. Não é hora para explicações. Precisamos nos mover. Alex agarrou Clara, puxando-a para um caminho em meio ao caos do acampamento. Maria não demorou em segui-los, seus olhos cheios de algo entre ansiedade e determinação. Mas a tempestade não era a única coisa que ameaçava derrubá-los. Do meio da multidão, Clara ouviu um novo grito. Lá atrás! Eles estão vindo! Era um jovem refugiado, apontando freneticamente para uma direção, onde figuras encapuzadas se aproximavam,
como predadores nas sombras. O coração de Clara afundou. Não podiam ser apenas sombras. Não era possível. A corrida se intensificou. Clara sentiu suas pernas pesadas, mas o desejo de proteger sua mãe e descobrir a verdade a impulsionava adiante. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um raio cortou o céu, iluminando o terreno devastado. O esmagamento de um objeto pesadíssimo retumbou, e Clara viu algo que a deixou paralisada. Um dos homens encapuzados foi atingido, e ao cair, o capuz se desfez, revelando um rosto que Clara conhecia. O caos ao seu redor se desmaterializou por um instante. Era um homem que ela havia visto na sua cidade, um conhecido de sua família que tinha desaparecido após a guerra. Como? Por que ele estava ali? A tempestade continuava a soprar, mas o peso da revelação quase a derrubou. Clara se virou para Alex, e suas palavras se transformaram em um grito sufocado. Ele era um aliado, não era? O que aconteceu? O medo e a confusão misturaram-se em seu peito. Ele não estava do lado certo, Alex disse, a voz trêmula. Ele fez escolhas, Clara, escolhas que mudaram tudo. As palavras dele se arrastaram na chuva, pesadas como o ar ao seu redor. A atmosfera ficou densa. Maria, ainda atenta, olhou para os dois. Do que você está falando? O que mais você sabe, Alex? A desconfiança agora estava nas nuvens. Antes que Alex pudesse responder, outro grito cortou o ar, mais perto, mais ameaçador. Um segundo homem encapuzado surgiu em sua direção e não parecia disposto a deixar Clara escapar. Você não deveria ter vindo até aqui, Clara. Sua voz era cortante, uma mistura de raiva e medo. Eu não sou mais uma refém, Clara gritou. Um impulso de fúria a atravessou, mas isso não o deteve. Ele avançou e Alex se colocou à frente dela, face a face com a nova ameaça. Clara não sabia o que fazer. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Raiva, confusão, medo. E o que estava acontecendo com Alex? Por que ele parecia conhecer os dois homens? Para onde mais essa história estava prestes a levá-los? Então, algo inesperado aconteceu. Um terceiro sujeito apareceu do nada, como um fantasma da noite. Ele não era encapuzado, mas seu olhar frio e determinado fez Clara estremecer. Era um amigo da família. Alguém que pensavam estar morto. O mundo dela parou por um instante. Clara, ele gritou, e o coração dela afundou. Você precisa voltar. Eles não são quem você pensa. O tom dele estava carregado de uma urgência sufocante. Avelar? Clara murmurou. A incredulidade a envolvia. Como ele poderia estar ali? Mas você... Agora não é hora, Clara. Ele cortou, olhando para os homens, a fúria crescendo em seu olhar. Precisamos sair. Eles estão atrás de você. As emoções se misturaram. A revelação de Avelar trouxe uma nova camada de dúvida, um maremoto de emoções. Você tornou-se parte deles? A pergunta saiu como um sussurro temeroso. Avelar hesitou, e o silêncio se tornou sepulcral. Não, Clara, eu fui forçado. A organização é mais poderosa. Imagina! Uma explosão de raiva tomou conta de Clara. Você não pode simplesmente. A tempestade rugia ao fundo, e naquele momento, tudo pareceu se desenrolar em câmera lenta. Avelar avançou para os homens encapuzados, sua força era visível, mas ele era uma peça vulnerável em um tabuleiro muito maior. E não podia deixar você. Eu voltei para te proteger. E ali estava, um velho amigo, agora entre sombras e escolhas, desmoronando cada crença que Clara tinha. O que realmente estava acontecendo? As tempestades ao seu redor
e dentro dela não eram nada comparadas ao fogaréu que se acendia. Confissões e traições dançavam no ar. O grito que ecoou em seus ouvidos agora não era só um pedido de ajuda. Era um grito de alerta, um aviso do que estava prestes a desabar sobre eles. E Clara sabia, o verdadeiro confronto estava começando. Qual seria a próxima escolha? E quem realmente eram aqueles que a cercavam? Clara sentiu o coração disparar. O mundo à sua volta parecia um pesadelo. A chuva ainda caía forte, e a tempestade de emoções a ameaçava. Puxou Alex, e o trio se lançou para fora da tenda, enquanto gotas pesadas de água misturavam-se com lágrimas que ela ainda não tinha coragem de deixar escorregar. Mas logo o alívio diminuiu. O homem de capuz gritava: "Vocês não vão escapar." A ameaça no tom dele era palpável, e Clara sabia que não estava a salvo. O caos do acampamento era ensurdecedor. As vozes gritavam, enquanto figuras encapuzadas se moviam como sombras entre os refugiados desesperados. Clara olhou para Alex buscando respostas em seu olhar. "O que está acontecendo?" perguntou, mas a urgência na voz dele cortou qualquer explicação. "Não é hora para detalhes. Precisamos nos mover." Alex puxou Clara, guiando-a através da multidão apavorada. Maria, ainda atenta, não ficou para trás, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Outra sombra surgiu, mais perto. Clara piscou e percebeu que se aproximava um dos encapuzados. "Você não deveria ter vindo aqui, Clara." A voz era gélida, e Clara sentiu a raiva ferver dentro dela. "Eu não sou la prisioneira", gritou, decidida. Mas antes que pudesse se mover, Alex se colocou entre ela e a figura ameaçadora. Nesse momento, um terceiro homem apareceu, o mesmo que Clara conhecia. Avelar. Ele parecia mais determinado do que nunca. "Clara, precisamos ir. Eles estão atrás de você." O calor e urgência em sua voz trouxeram um lampejo de esperança, mas logo foram ofuscados pela incerteza. "Por que você está aqui?" perguntou Clara, ainda processando a presença dele. "Eu voltei para te proteger." Avelar tentou explicar, mas o restante das palavras ficou preso na garganta. O último homem encapuzado se aproximou, e Clara percebeu que a tensão crescia. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo", disse o homem de capuz, como se estivesse prestes a revelar uma verdade insuportável. Os olhos de Alex se estreitaram. Havia uma conexão estranha no ar, algo que ainda não estava. Claro. Então, de repente, veio o grito. Um grito que riscou o ar, um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Avelar foi empurrado para o lado e a chuva parou. O silêncio cortou como uma faca. No momento em que Clara virou a cabeça, algo se chocou com ela. Uma explosão ensurdecedora ecoou por todo o acampamento, e as paredes da tenda ruíram ao seu redor, corações disparando. Clara e os outros caíram no chão. O desespero tomou conta, e Clara se virou para a coluna de sombras que pairava. Entre elas, ela viu um rosto familiar, um encapsular do horror que se desenrolava. "Papai?" murmurou ela, a incredulidade misturada com a dor em sua voz. "Clara, eu estou aqui para te salvar." Ele parecia um fantasma, uma sombra do homem forte que ela lembrava. "Mas você está?" Clara não conseguiu terminar a frase. "Eles disseram que você estava morto." O tempo parecia parado e o mundo girou ao seu redor. A confusão aumentou quando ela olhou para Avelar. "Por que você nunca disse que estava vivo?" Ele hesitou, os olhos arregalados. "Eu não sabia como te contar. A organização,
Eles forçaram minha mão. Eu só queria te proteger. Os ecos do passado começaram a se entrelaçar. Ela percebeu que cada um deles carregava segredos muito mais profundos. O choque dissipou um pouco, mas a verdade ainda estava sob a superfície, prestes a explodir. Antes que alguém pudesse falar, novos gritos cortaram o ar. E mais homens surgiram das sombras, cercando-os. Vocês não podem escapar do que está destinado a acontecer, disse um deles, e a vontade de lutar se intensificou. Você não sabe quem eu sou, Clara gritou, um fluxo de emoções a invadindo. Mas ali, em meio ao caos, a linha entre aliados e inimigos se desfez completamente. A confusão se transformou em algo avassalador. Então, a revelação cortante. Avelar puxou Clara para perto, como se estivesse se preparando para um último ato de bravura. Clara, há algo que você precisa saber. A verdade sobre sua mãe e o que aconteceu com seu pai. E assim, com os ventos da tempestade uivando ao redor deles, Clara sentiu que o chão estava se esfarelando sob seus pés. Mais uma vez. O que mais estava escondido? E como a tempestade, o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Clara sentiu o coração disparar e a tempestade parecia engolir tudo ao redor. A chuva caía como se o céu estivesse desabando, mas o que a atingia não eram as gotas, era o peso das revelações. Avelar a puxou para perto, os olhos cheios de desespero. Clara, há algo que você precisa saber. A verdade sobre sua mãe e o que aconteceu com seu pai. Ela estava paralisada. Um turbilhão de perguntas rodando em sua mente. O que você quer dizer com isso? O medo queimava em seu peito. As palavras estavam presas, como se a escuridão ao seu redor estivesse sufocando. Seus pensamentos. O que ela escondeu? O que fizemos? Avelar hesitou, olhando para os homens encapuzados que se aproximavam. Não é hora para isso. Precisamos sair. Ele estava certo, mas a urgência em sua voz estava longe de oferecer conforto. Não sou eu quem precisa de proteção, Avelar. O que você sabe sobre ela? O que minha mãe escondeu? O caos ao seu redor parecia desvanecer conforme as perguntas saíam, cada uma mais intensa que a anterior. Mas antes que Avelar pudesse responder, uma explosão quase a atingiu, fazendo Clara cair de joelhos. O impacto sacudiu a terra. A fumaça enchia o ar, e Clara sentiu o calor se aproximar. O que foi isso? Gritou, enquanto se levantava, desesperada. O som a cercava, gritos e pavor. Mas tudo o que ela queria saber era a verdade. As sombras estavam se aproximando, os homens de capuz. Mas agora, aqueles sons a deixavam sem chão. Um dos encapuzados avançou. Você não deveria estar aqui, Clara. A verdade já veio à tona. Ele tirou o capuz e Clara congelou. Era um rosto familiar, um amigo de longa data da família, alguém que ela nunca esperou ver em meio àquele caos, alguém que havia perdido na guerra. Renato. O nome escapuliu como um sussurro. Você está vivo? As palavras se arrastaram, cada sílaba carregada de incredulidade. Clara mal podia acreditar, mas os olhos de Renato estavam cheios de um conhecimento que a aterrorizava. Deixe-a em paz! Avelar gritou, afastando-se de Clara. O tom entre eles tinha mudado, e Clara notou a tensão correndo entre eles. O que mais estava oculto? Ele não é amigo. Ele é um traidor. A acusação de Avelar cortou o ar como uma faca afiada. O peito de Clara apertou, porque estava na linha de frente da batalha entre eles. Calada, Renato disparou, a dor em sua voz marcando a desconfiança crescente. Você não entende o que está acontecendo, Clara. A verdade deve ser revelada. Ela estava prestes a perguntar o que ele sabia, quando um novo raio iluminou o céu, e Clara viu algo que nunca esperou. Uma figura ao fundo, de pé,
observando em silêncio. Era a mãe dela, Maria, com os olhos arregalados, mas não era olhar de uma mãe desesperada. Era de uma mulher que tinha segredos profundos. Você, o que você está fazendo aqui? Clara gritou. O choque inundou seu ser. Como sua mãe podia estar ali e não ter feito nada até aquele momento? Alguém no meio daquela tempestade de mentiras estava preparado para revelações. Clara, Maria murmurou, seu tom carregado de tristeza, e as palavras pareciam miliantes de veneno. Agora não é a hora. O que você ouviu não é o que parece. O ar congelou e o silêncio se fez presente. Renato se virou, seu rosto contorcido. Ela sabe, sua mãe sempre soube, e a verdade vai libertá-la. Libertá-la de quê? Clara gritou, a dor em seu coração a fazendo sentir-se pequena. A batalha estava começando a ser tangente ao que poderia ser a verdade. A tempestade em sua mente parecia quase real. Segredos enterrados, escolhas feitas no escuro e o futuro se dissipando como um sonho. Um novo som cortou a cena, estrondando pelo combate de vozes. As luzes tremulantes revelaram o que estavam escondendo. Não era apenas uma luta por liberdade, era uma luta por poder. Então, Clara, no confronto com Renato, olhou para sua mãe, o mistério agora ainda mais profundo. Você estava no controle o tempo todo, não é? Sua voz tremia. O peso da revelação estava prestes a desabar sobre todos eles, e Clara percebeu que em cada palavra, em cada ato, havia um fio de destino que não era dela. Atenção! Encheu o ar. O que mais estava escondido? Qual era a verdade que não suportaria se revelar? No calor do momento, Clara sentiu que nada mais seria como antes. A tempestade era apenas um prenúncio do que estava prestes a acontecer. O que o futuro ainda guardava. A resposta perambulava no ar, prestes a desabar como a tempestade. Clara sentiu uma adrenalina subir pelo corpo. A chuva ainda caía, mas o peso dos segredos estava muito mais pesado. Mãe, o que você sabe sobre tudo isso? A voz dela cortou o ar, esperando uma resposta que pudesse tornar tudo claro. A tempestade ao redor parecia ecoar seu turbilhão emocional. Maria hesitou, os olhos arregalados de desespero. Clara, eu não queria que você soubesse. Eu só queria te proteger. Mas as palavras dela pareciam vazias agora. O olhar de Clara se endureceu. Proteger de quê? A verdade ou a mentira? Avelar ainda ao lado parecia prender a respiração. A tensão entre eles aumentando mais do que a tempestade lá fora. Renato, com seu ar enfurecido, avançou. A verdade é que vocês estão todos em perigo. E isso não vai acabar bem se não tomarmos a decisão certa agora. Seus olhos estavam fixos em Clara e Maria, como se tentasse desarmá-las. O que mais poderia ser revelado? Por um instante, tudo parou. O caos ao redor desapareceu, e o som da chuva parecia um eco distante. Clara olhou entre os homens. Avelar, Renato e agora Alex, que observava. Tudo com um poder silencioso. O que você sabe, Alex? Onde você se encaixa em tudo isso? Sua voz tremia, mas agora era uma exigência. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Eu não sempre soube, mas a organização que está atrás de você, Clara, tem uma conexão com sua família. E eu não podia deixar isso acontecer sem tentar ajudar. A sinceridade no tom dele fez o coração de Clara acelerar. Mais gritos ecoaram, e a nuvem de tensão tornou-se insuportável. O que precisamos fazer? Clara perguntou, a urgência ainda presente. Precisamos sair daqui. Avelar gritou de volta. Não temos muito tempo. Avelar parecia pronto para agir, a determinação evidente em sua postura. E assim, o movimento foi feito. Clara e sua mãe se entreolharam e um pacto silencioso se formou. Maria finalmente falou. Vamos.
Eu confio em vocês. Mas antes que pudessem correr, novos barulhos cortaram a cena. Pessoas fugindo em estado de pânico e mais sombras se aproximando. No caminho, Alex gritou, puxando Clara e Maria rapidamente. As figuras encapuzadas estavam atrás deles, e o medo reverberava nos olhos de todos. O grupo correu, a chuva encharcando suas roupas, o peso de suas decisões cada vez mais intenso. Ao virar uma esquina, Clara sentiu a adrenalina tomar conta dela. O mundo ali fora parecia um filme de ação. A chuva, gritos, escuridão se aproximando. Não era só uma vida que estava em jogo. Era a verdade. E agora, mais do que nunca, ela queria saber. Clara, escute, Avelar disse, puxando-a para um canto seguro. Você precisa entender que as escolhas que fizemos no passado não determinam quem somos. Ele estava sério, e a palavra escolhas reverberou dentro dela como um eco. E quem somos nós? Questionou. O olhar dela alternou entre os rostos à sua volta, entre o conforto e a verdade que elas significavam. Clara queria respostas, mas o peso da incerteza a cercava. E então, a luz da esperança surgiu entre as sombras. Maria falou com uma convicção renovada. Você não é só uma refugiada, Clara. Você é parte de um legado, algo grande. Sua vida sempre teve um propósito. A sinceridade nas palavras da mãe trouxe um calor novo. Mas a tempestade ainda rugia. As sombras estavam lá fora, cada vez mais próxima. Clara segurou a mão da mãe, e Avelar e Alex se aproximaram, prontos para lutar. A verdade estava ali, sendo forjada em cada passo. O futuro deles estava em suas mãos. E naquele momento, Clara soube que tudo poderia mudar. Vamos nos unir e enfrentar isso juntos, Clara gritou, a determinação crescendo. E ao dar aquele passo, a tempestade ensurdecedora se tornou um símbolo da luta e da força que eles buscavam. As palavras atravessaram a cena, uma promessa de liberdade. Então tudo se desenrolou em uma onda de muda-ação e revelações, ecos de coragem no meio do caos. Clara ouviu um eco de esperança, um sinal de que a jornada dela estava apenas começando. O futuro e as verdades estavam em jogo, mas ela nunca se sentiu mais viva. Agora, ouvintes, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e não ser deixado para trás. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte desta jornada.